Matusalém se afogou no dilúvio é o seguinte, é porque Matusalém é uma figura antediluviana, né? Matusalém é um patriarca ali, uma figura anterior ao dilúvio, anterior a Noé, ele é o avô de Noé, né? Matusalém, Lameque e Noé, se eu não me engano, eu acho que é o avô dele. Então a gente tem essa situação de que Matusalém é um cara que viveu muito, segundo a Bíblia, e talvez ele tenha vivido tanto para dar tempo de morrer no dilúvio. Porque nesse contexto, as pessoas viviam muito, né, no texto bíblico. Então Matusalém viveu 900 e uns quebrados, 980 anos e uns quebradinhos. O dilúvio acontece quando Noé tinha 600 anos de idade. Então uma coisa dessa poderia acontecer, né? Você viver até demais. Só que eu acho que a conta. Na verdade, eu tenho. Deixa eu construir aqui o raciocínio. Aqui. Então, Enoque tem um filho, né? Que é Matusalém, beleza. Aí Matusalém completou cento. Anota aí. Segundo Gênesis 5:25, Matusalém completou 187 anos e gerou Lameque. Então, Lameque nasceu quando Matusalém tinha 187 anos. E aí, toda a duração da vida de Matusalém foi 969 anos. Então põe aí, 969 é a idade do Matusalém. Matusalém morre aos 969. E aí, Lameque completou 182 anos e gerou um filho, que foi o Noé. Então Matusalém é o avô de Noé, né? Então, Noé nasceu quando Lameque tinha 182. 182. Lameque tinha 182 quando Noé nasceu. Isso. E aí, Noé tem filhos com 500 anos, mas o que interessa é que aqui, ó, Gênesis 7:6. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Tá. Então temos todas as informações aí. Noé tinha 600 anos. Então a gente precisa saber, de Noé nascer até o dilúvio são 600 anos, mais 82, que é de Lameque até Noé nascer, mais 187, que é de Lameque, que é de Matusalém até Lameque nascer. Então tem que fazer a soma aí, puxa a calculadora aí. Mas já deu pra ver que a conta vai bater, né? Tá certinho. Mas vamos conferir aqui na calculadora ao vivo. 600... Vê se vai bater. 600 mais 187 mais 182. 969. Exatamente a idade de Matusalém. Então, vocês entenderam a conta, né? A idade que Matusalém teve até ter Lameque, a idade que Lameque teve até ter Noé, mais os 600 anos que é de Noé até o dilúvio. Dá exatamente a idade de Matusalém. Ou seja, segundo a cronologia bíblica, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Agora, Matusalém se afogou no dilúvio, que é o que a Beluga diz. Não confie em tudo que a Beluga diz, hein? Matusalém se afogou no dilúvio não está dado, não é uma conclusão necessária. Matusalém pode ter morrido antes do dilúvio. Matusalém morreu no ano do dilúvio, mas ele não necessariamente morreu afogado no dilúvio. Então, assim, a Beluga tem um ponto, mas não é um ponto necessariamente... A gente não precisa seguir necessariamente, né? Há alternativas a isso aí. Mas sim, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Num nível teológico, assim, você poderia pensar que Matusalém morreu, por exemplo, no dilúvio, porque quando acontece o dilúvio, só Noé e a família de Noé, né, é escolhida ali para preservar a semente da humanidade. Consequentemente, os outros humanos não eram considerados dignos para essa preservação. Então, talvez Matusalém tenha se afogado no dilúvio, porque ele não era digno, ou não era, sei lá, não foi escolhido por algum motivo como Noé foi. Mas você poderia pensar em algum tipo de misericórdia, assim, né, de Matusalém descansar de uma forma não traumática antes, né? Porque você tem figuras como Enoque, que são figuras que... Não tem figuras, né? Tem só o Enoque mesmo, nesse contexto, que é um patriarca que Deus toma para andar, que andava com Deus, né, e foi tomado por Deus. É uma passagem bem enigmática, mas é interpretada como, geralmente, né, nas tradições, como Enoque não tendo morrido, mas tendo sido levado em vida para o céu, né, para a morada de Deus, que é de onde vem toda a literatura enoquiana, né, o fato de Enoque ter acesso a essas revelações celestiais e tal. Ah, vamos conectar com Enoque de uma vez, né? Enoque no Novo Testamento, o Novo Testamento cita Enoque. Essa aí é fato. No Novo Testamento tem um livro que é a carta de Judas, tem um capítulo só, né? A carta de Judas não é o Judas Iscariotes, é um outro Judas, possivelmente o Judas chamado de Judas Tadeu, né? Um Judas que não é o Iscariotes. Escreveu essa carta, ou pelo menos a carta é atribuída a ele, e em certo momento dessa carta existe uma referência direta ao texto do livro de Enoque. Então não é simplesmente o livro cita Enoque, tipo assim, traz alguma palavra de Enoque. Não, é uma referência direta textual a um texto que nós conhecemos, chamado Livro de Enoque, que estava presente entre os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, mas foi preservado na maior parte da história pela sua versão etíope, né?
Por isso é conhecido também como Livro de Enoque Etíope, que é o mesmo livro chamado também de primeiro livro de Enoque. É o livro de Enoque famoso. Quando alguém fala livro de Enoque é esse. É porque tem outros, mas é outra coisa. Então, nesse livro de Enoque, que é um livro bem longo, inclusive, lá tem uma passagem que fala sobre Deus vindo com as suas miríades, né, com seus milhares de anjos ali, de seres do exército celestial. E isso é citado em Judas. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação ao vivo. É um livro bem curtinho, a Carta de Judas. Aqui, ó. Judas, versículo 14, né? De novo, não tem capítulo. Judas é um capítulo só. Então, se quiser, primeiro capítulo, que é o único, primeiro e último, versículo 14. Diz o seguinte: a respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse, : eis que o Senhor veio com suas santas milícias, né, com seus santos exércitos, exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de suas obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Né? Então é uma cena de Deus vindo com o exército celestial para trazer o seu juízo, recompensar os justos e punir os injustos. É a ideia clássica do judaísmo apocalíptico, né, que eu acho que a gente já falou em outras lives sobre isso. O livro de Enoque representa muito bem esse movimento judaico, essa vertente específica do judaísmo do Segundo Templo, um judaísmo que se desenvolve entre o Antigo Testamento e o Novo, basicamente, que é o judaísmo apocalíptico. Ainda tem livros apocalípticos no próprio Antigo Testamento. Mas então você tem essa citação, né? Eis que o Senhor veio com as suas santas milícias, que é atribuída pelo autor de Judas a Enoque, o sétimo dos patriarcas a contar de Adão. E é até curioso que na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou lendo aqui, ela traz uma nota nessa passagem dizendo: citação, certamente de memória, de Enoque, capítulo 1, versículo 9. É a referência de fato do texto do livro de Enoque. Essa passagem está lá no livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9. Por que a Bíblia de Jerusalém diz que é uma citação certamente de memória? Porque o texto ele não está batendo palavra por palavra. Então não era alguém que tinha o texto do lado fazendo simplesmente copiando de uma página para outra, né? Era alguém que conhecia o texto e repetiu isso com uma ou outra palavra fora de ordem ou palavra trocada, né? Então, qual que é a situação aqui? Por que isso gera uma certa inquietação, um certo desconforto em algumas pessoas que têm uma relação com a Bíblia específica? Se um autor que é considerado inspirado, a Bíblia tem essa visão de que a Bíblia é inteira inspirada por Deus, né, e que cada palavra deveria estar ali exatamente da forma que está por uma decisão divina. Então, parece estranho que um dos autores inspirados da Bíblia tenha citado uma passagem que está num livro que é considerado não inspirado, que é o livro de Enoque. E algumas pessoas dizem o seguinte: ao colocar esse texto na Bíblia, Deus, ao fazer esse texto fazer parte da Bíblia, ele canonizou essa passagem de Enoque, mas não necessariamente todo o livro de Enoque. Beleza. Mas, se a gente fosse aplicar esse mesmo raciocínio, que o Novo Testamento só canoniza as passagens citadas nele, então quando Jesus faz uma citação de Isaías, que ele canoniza só aquela passagem de Isaías e não o resto, ficaria estranho, né? Então é um argumento meio seletivo para proteger esse construto, né? Esse resultado de um processo histórico que já está bem fechadinho, que é a Bíblia, e não permitir que o livro de Enoque entre nele. Tem alguns cristãos que têm o livro de Enoque como canônico, né? Os cristãos etíopes da igreja de Tauedo, a igreja ortodoxa Tauedo, né, que é a igreja cristã antiga etíope, eles têm o livro de Enoque entre os livros canônicos. Eles têm uma Bíblia com mais livros, né? São 81 livros. Mas gera esse desconforto, né? E alguns poderiam dizer também o seguinte: eu já vi isso, inclusive, sendo dito, que esse Enoque não é o Enoque profeta, que o autor de Judas não considerava que o profeta Enoque tinha escrito esse livro. Bom, mas o texto diz isso claramente. Ele fala, como disse, como profetizou, então ele considera que é um profeta legitimamente, como profetizou Enoque, o sétimo a partir de Adão. É o único Enoque, é o Enoque de Gênesis, não tem para onde correr. E aí gera a situação também, né? Pô, então o autor que escreveu Judas, vamos pôr que é o Judas mesmo, um dos discípulos de Jesus, ele acreditava que o livro de Enoque foi de fato escrito por alguém que viveu antes do dilúvio, que é uma posição que praticamente ninguém defende, né? Nenhum cristão, nenhum judeu vivo hoje defende essa posição, que acredita que o livro de Enoque é um livro pseudoepigráfico, né? Ou é um livro atribuído a uma pessoa que não o escreveu. Assim como você tem o livro dos Jubileus, que é atribuído a Moisés, que Moisés teria escrito na primeira pessoa, inclusive, eu, Moisés, parará. Se você fala, não, isso é um livro, é uma falsa atribuição. Da mesma forma, o Evangelho de Tomé. O pessoal fala assim, o Evangelho de Tomé não foi escrito por Tomé, ele é falsamente atribuído a Tomé.
Da mesma forma, geralmente cristãos judeus consideram que o livro de Enoque é pseudepígrafo, né? É falsamente atribuído a Enoque. Não é a opinião do autor da carta de Judas. Porque independentemente do autor da carta de Judas considerar que o livro de Enoque é inspirado ou não, o que está certo pelo texto dele é que ele considera que esse livro foi escrito por Enoque. A não ser que aí você tem que fazer um raciocínio, né, que vai totalmente contra a interpretação mais natural, mais imediata da coisa, mas você poderia argumentar que existiu um livro de fato escrito pelo Enoque, patriarca, que tinha essa passagem que Judas cita, mas esse livro se perdeu e alguém escreveu posteriormente um livro falso, atribuiu ele a Enoque, mas colocou essas palavras legítimas nele. Mas assim, se você quiser argumentar para tentar dar um jeitinho, né, você encontra, mas pensando historicamente, a gente está buscando a explicação mais plausível. Então, a resposta, na verdade, isso gera um certo constrangimento a partir do momento em que você compra certas premissas. Mas trabalhando historicamente de uma forma secular, sem comprar premissas teológicas específicas de inerrância, de inspiração, é muito simples explicar isso aqui. Judas é uma pessoa vivendo num tempo em que o livro de Enoque era muito influente. Ele cita esse texto. Muitas pessoas acreditavam que o livro de Enoque tinha sido de fato escrito por Enoque. A gente sabe disso por outros textos também extracanônicos. O problema só surge quando a gente entra com um conceito que era estranho, inclusive, para as pessoas naquela época, inclusive os cristãos do primeiro século, que é a ideia de uma Bíblia, de um corpo de texto definitivo, que são esses os livros e não outros, que era algo que, nos tempos de Jesus já estava, o Antigo Testamento já estava mais ou menos amarrado, mas não completamente, porque depois dos tempos de Jesus você tem discussões rabínicas. A gente encontra isso no Talmud, são rabinos que viveram depois de Jesus e que estão discutindo se o Eclesiastes macula ou não macula as mãos, se o livro de Esther macula ou não macula as mãos. O que é isso, macular ou não macular as mãos? É se você precisa de algum tipo de ritual, de algum tipo de rito de purificação envolvido na relação com aquele texto. Então o texto que é considerado divino, você tem que... É uma coisa meio contraintuitiva, porque o que é sagrado macula a mão, suja a mão. Deveria ser o contrário, né? Mas é porque significa que você tem que fazer os rituais, as abluções, você tem que fazer a purificação para mexer com essas coisas. Então, eu posso ler o livro do Eclesiástico como se eu estivesse lendo a Ilíada, como se eu tivesse... Aí eu poderia... A Ilíada até é quase um texto sagrado, né? Para Alexandre o Grande, por exemplo, seria. Mas eu posso ler Eclesiastes como se eu estivesse lendo o jornal, eu poderia ler o Eclesiástico como se eu estivesse lendo o best-seller do momento, ou tem que ter uma relação de deferência, de reverência, inclusive ritual, de purificação para interagir com aquele texto. Então, por isso que isso gera uma discussão entre os rabinos. Né? Então, veja, são discussões posteriores a Jesus que estão discutindo o status de sacralidade ou não de textos que fazem parte da Bíblia hebraica. Então, a ideia de cânon, no sentido que a gente tem hoje, de você falar assim, a Bíblia fala tal coisa e pegar um volume desse, isso não existia nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus você tinha um lugar, geralmente uma sinagoga, por exemplo, uma casa de alguém com muitos recursos, que tinha uma série de livros lá, num quarto, uma série de rolos separados em cestos, provavelmente, ou quem sabe em nichos na parede, e que você queria ler o livro de Jeremias, você não pegava a Bíblia e abria no livro de Jeremias, você pegava o rolo de Jeremias. Então, nos próprios manuscritos de Mar Morto você tem isso. São rolos separados. Se você quiser colocar um rolo a mais naquela sala, colocar o livro de Enoque que você acha que deveria estar lá, você coloca. Então, assim, historicamente não é um problema de forma alguma, não gera nenhuma surpresa, nenhum constrangimento o fato do Novo Testamento citar Enoque. Né? Isso acontece apenas se você tiver algumas premissas, né, especificamente teológicas, dogmáticas, de alguma denominação específica, né?